Sons da Terra. E aí, tudo bem? Bom ter você aqui em mais um videocast Sons da Terra. E hoje é um bate-papo, mais um bate-papo bom de bico. Estamos aqui com o Luiz Gonzaga Truzzi. Por esse nome talvez nem tanta gente conheça, mas falar Zaga todo mundo sabe, né? Um amigo dos beija-flores, da passarada em geral, aqui de Monte Alegre, em São Paulo. E hoje nós vamos falar de cantos, de sons, de comportamentos, de experiências de vida. E é sempre bom lembrar, né, que por muito tempo as pessoas olhavam as árvores e sempre procuravam uma utilidade para elas, né? Com isso aqui eu vou poder fazer o forro da minha casa, com isso aqui eu vou poder fazer uma porta, um móvel, um assoalho, né? Algumas pessoas olhavam já o tamanho da árvore para saber quantos metros cúbicos eu vou poder obter abatendo, cortando essa árvore, né? Mas hoje tem gente com um olhar muito diferente. Quanto é que vale uma árvore de pé, com a raiz forte, uma casa de passarinhos e muitos outros bichos, né? Está nascendo aí essa consciência ecológica que tem agora uma justificativa econômica. A árvore pode dar lucro, pode dar renda viva, em pé, na mata. E o Zaga, ele é justamente uma dessas pessoas que está conseguindo fazer um negócio com a natureza bem viva, muito viva. É o que muitos chamam de turismo ecológico, né? E isso é muito interessante, porque só um discurso conservacionista normalmente não basta para a conservação, né? Quando você tem uma justificativa econômica, começa a melhorar, não é, Zaga? Precisa render. Precisa render, né? Olá, é um prazer de novo muito grande estar recebendo vocês aqui. Vamos bater um papo. E é justamente por aí que eu queria começar, né? Aqui em Monte Alegre, a gente sabe que Amparo, Monte Alegre, sempre foram cidades muito importantes, colonizadas, e muita mata foi derrubada aqui para produção cafeeira, também outros tipos de cultivo, né? E hoje a coisa está revertendo. Conta um pouquinho dessa história para nós. Então, toda essa região nossa aqui, no final do século XIX, foi uma grande, talvez a maior produtora de café do Brasil. A gente está falando, quando fala dessa região nossa aqui, vou falar até de Campinas até o sul de Minas, especificamente no caso de Amparo. Monte Alegre era um distrito de Amparo, né? O café começa a chegar nessa região a partir de 1840, 1850, a partir de 1870 é muito café, é o maior produtor de café do Brasil, provavelmente do mundo, né? E naquela época a mata foi muito derrubada aqui para dar lugar às plantações. Exatamente. Então, a gente pegando o final do século XIX, início do XX, foi muito desmatado para se plantar café. Mas isso começa a se reverter, né? Quer dizer, ainda é uma região que produz café, tem outras culturas, mas muito já foi reconstruído. Eu acho muito interessante, porque enquanto temos muitos discursos de precisamos conservar o que restou, e sem dúvida nenhuma, não há como negar isso, vocês já têm exemplos de cidades que estão conseguindo até reverter parte de áreas que foram antes derrubadas para dar lugar a culturas, né? Sim, aqui em Monte Alegre a gente vê claramente nisso. Tem um outro trabalho voluntário aqui em Monte Alegre, que é o Projeto Memória, que, como o próprio nome diz, a gente trabalha com a história da cidade, e nós temos muitas fotos antigas de Monte Alegre. E você percebe que nesses últimos 50, 60, 70 anos, a quantidade de mata aumentou. Quer dizer, já tem mata que ocupou o lugar de cafezal? Já tem mata que ocupou o lugar que era de cafezal, virou pasto e agora é mata, né? E não é pouco. Eu diria que é bastante. Se recuperou. Bom, então vamos para a sua experiência. A sua família também chegou aqui, né? Pouca gente sabe, mas Monte Alegre primeiro foi colonizada por descendentes de portugueses, depois vieram os italianos, né? Como os Truzzi, né? E você aqui no começo tinha uma fazenda que era essencialmente produtora agrícola. Isso, principalmente café. No tempo da minha família, café e gado. Gado de corte, um pouco de gado de leite. E hoje você tem aqui um hotel fazenda,
conhecidos aí como a Casa dos Beija-Flores, né? Tem 20 espécies registradas no município, 19 aqui, e muitas outras aves. Mas como é que foi essa mudança? O que te levou para isso? E eu espero encontrar mais espécies. Ainda faltam algumas 2 ou 3 que eu acho que eu vou encontrar aqui. Então, mas eu sou engenheiro, morei muito tempo em São Paulo, morei na África, trabalhei na África, voltei para São Paulo e tal, e depois voltei para Monte Alegre. E eu vi uma oportunidade na questão do turismo rural, principalmente pela proximidade de Campinas, de São Paulo, né? Monte Alegre está a 2h30 de São Paulo e a 1h30 de Campinas, né? Então, essa possibilidade do turismo rural. A pousada começa inicialmente, a pousada da fazenda, com essa pegada de turismo rural, de vir pai, mãe, filho, avô, avó, né? Ver como era uma vida de fazenda. Eu até brinco, aqui não era um hotel fazenda, não é um hotel fazenda, é uma fazenda. O conceito é diferente, né? Aqui tem vaca, tem cocô de vaca, tem porco, tem cheiro, né? Não é aquele hotel chique de mármore, então é um hotel fazenda. A ideia sempre foi essa mesmo. E agora você está com essa questão de birdwatching, de observação de aves, o que te levou para isso? Então, vamos lá. Eu estou um belo dia nesse lugar que nós estamos gravando aqui, uma bela manhã de sábado, e vejo um grupo de senhores chegando aqui e vou recebê-los, né, como faço com todo mundo aqui na pousada quando eu estou aqui. E era um pessoal de São Paulo, de um grupo de São Paulo que chama CEL, tem até hoje Centro de Estudos Ornitológicos, né, provavelmente acho que é primeiro clube de observadores de pássaros de São Paulo, né? E eles estavam, olha que legal essa história, eles estavam refazendo um trabalho que foi feito aqui em Monte Alegre na década de 40, final da década de 40, para se instalar a fazenda experimental, que é uma fazenda de pesquisa agrícola, foi muito tempo ligado ao Instituto Agronômico, que a gente está falando muito para Campinas, né? Esse pessoal estava refazendo esse trabalho do Dr. Olivério Pinto, era um pesquisador que veio aqui em Monte Alegre, ele era médico, mas ele era um ornitólogo, né? E ele passou nessa fazenda que era do meu avô, e eles pediram para passar o final de semana pesquisando. Eles estavam refazendo o trabalho do Olivério Pinto, 60, 70 anos depois, eu não sei agora a data certinha. E nesse trabalho eles chegaram a constatar que tinha aumentado ou diminuído o número de espécies? Então, hoje a gente está constatando que aumentou o número de espécies, né? Aumentou bastante, a gente praticamente dobrou do que o Olivério Pinto coletou aqui, né? E o Olivério Pinto, quando esteve aqui, e com certeza ele estava no auge do café lá também, né? Então era a época que estava mais, vamos dizer assim, mais afetada a natureza. Mais afetada a natureza. Ele também, obviamente, imagina, naquele tempo, um pesquisador, ele ficou poucos dias ao longo do ano. Se não me engano, ele veio 4 vezes ao longo de um ano espaçado para por causa dessa tentar pegar as estações do ano diferentes, né? Então ele identificou aproximadamente 150 espécies. Mas enfim, esse pessoal está aqui, pede autorização para mim para fazer esse trabalho de pesquisa no final de semana, pode ir, mas tem um senão. Eu vou junto, eu quero ver como é essa brincadeira. E quando eu vi essa coisa de pesquisa de aves em Monte Alegre, eu já conhecia o trabalho do Olivério Pinto, por causa dessa questão de estudar a história da minha cidade, só não sabia que ele era um ornitólogo tão conceituado assim, né? Falei, eu vou junto, eu quero ver como é que é isso. Aí não tem jeito, fui picado pela mosquinha do birdwatching, da observação de pássaros e tal. E aí eu estou até hoje, faço parte do CEL, faço levantamento de aves na minha cidade e comecei a atrair os beija-flores. Então, os beija-flores a gente até já mostrou bastante aqui, né? São espécies muito bonitas que nos chamam muita atenção, estrelinha ametista e muitos outros. Mas me diga um pouquinho, e outras aves? Que outras aves você tem aqui na fazenda, nessas matas ou em outros lugares de Monte Alegre que você vai passarinhar com os turistas que vêm para cá, que te chamaram muita atenção? Então, um grupo também que sempre me chamou a atenção foi o grupo das corujas. Eu gosto muito de coruja. A gente tinha, mesmo antes de me tornar um passarinheiro, eu já gostava da suindara. Tem uma suindara aqui na fazenda, quem conhece, tem um pombal. Eu lembro também no meu tempo de infância, de criança, do meu pai querendo acabar com as pombas do pombal. Porque a pomba é piolho, é um monte de bicho e tal, que atrai. E não conseguia acabar com as pombas. Eu soltava até rojão, as pombas voavam. Mas bastou uma virou a costa. Bastou a suindara mudar no pombal
Não foram, vou exagerar, não foram 6 meses, não tem uma pomba para contar a história. Pombas Eu domésticas, né? brinco com o pessoal que vem se hospedar aqui, se vir uma pomba doméstica, uma pomba europeia, no pombal, não precisa pagar. Entendi. Não precisa pagar. E além da suindara, você tem aqui a corujinha do mato corujinha. e tem também até a maior coruja do Brasil, Sim, temos a aqui jacurutu. próximo a Jacurutu. Na verdade, a Jacurutu está numa área fora daqui da área da Mas fazenda. em Monte Alegre. E no município de Serra Negra. Serra Negra. Serra Negra. Aham. Mas muito perto daqui, somos vizinhos, né? Mas temos também... Bom, bicho não tem limite. Não tem de limite, município, não né? tem limite, exatamente. Tem, claro, a buraqueira, a corujinha do mato, a orelhuda, a murucututu de barriga amarela, a coruja lustrada, que é uma coruja, eu considero uma das corujas mais bravas. E os felinos aqui são muito presentes também. Tem vários registros de câmeras trap, né, que foram colocados aqui, ó. Já apareceu jaguatirica, já apareceu onça parda, gato do mato pequeno, gato do mato murisco. Isso. E isso tudo você vai registrando cada vez mais. Tudo a gente está registrando e graças a Deus cada vez mais, né? A Sussuarana, esses animais muito perto da gente aqui. Foi assim, quando eu montei as duas armadilhas fotográficas, foi 1 mês e meio para fotografar todos esses bichos aí, né? Então é muito legal. E também é muito comum, às vezes você está na pousada, na minha casa, eu moro numa chácara, viadinho catingueiro. Viadinho catingueiro. Eu já cheguei aparece. na minha casa, o casal de viadinho catingueiro com um filhotinho. Na minha casa, indo beber água na piscina, né? Aqui na fazenda, na área dos chalés, aqui perto da gente, passa o cachorrinho do mato, né? Cachorrinho do mato Cachorrinho também. do mato. Esses Entendi. bichos têm realmente muito mamífero ainda também. E outras aves que você, por Então, exemplo, você deve eu- perceber muito também a sazonalidade, né? As aves que chegam no verão vão Sim. embora, outras que chegam no inverno, quer dizer, dá para perceber isso nas estações do Dá ano aqui. para perceber, inclusive, com os beija-flores, mas com as aves de fruta também, né? As saíras, os sanhaços e tal. Dessa experiência que você presencia com as pessoas que vêm aqui antes para conhecer uma fazenda, vêm aqui para ver a vaquinha, para ver a galinha, para ver o porquinho, e de repente hoje está mudando e vem aqui para observar aves. Como é Sim. que é isso aí, essa Isso experiência? é muito legal, porque eu também, quando eu recebi aquele grupo para fechar aquela história, quando eles foram embora, uma das pessoas do grupo falou: por que você não trata de beija-flor aí? Você tem uma pousada e tal. Eu falei, mesmo falei o que todo mundo fala: água com açúcar faz mal para o beija-flor. Não faz mal, tem higiene e tal, troca todo dia, uma vez por semana, bota de banho-maria, resolve. Aí comecei com os beija-flores, né? Os beija-flores você já percebe que tem alguns que só aparecem no verão, outros só aparecem no outono e inverno, mas principalmente você vê as saíras, na época do inverno, são muito mais atraídas pelas plantas, pelas frutas que a gente coloca aqui, a banana, né? O gaturamo bandeira, que é uma ave muito bonita, tem esse nome porque ele tem as cores da bandeira do Brasil, é um gaturaminho que aparece aqui no inverno. No inverno, né? Eu só vi uma vez essa espécie, acho ele de fato muito bonito. Um dos nomes dele acho que é Bonito do Campo, um dos nomes populares, né? De fato é Mas ele é uma ave muito linda, muito singela. Me permita falar de uma outra família de aves que chama muita atenção das pessoas que vêm aqui em Monte Alegre e já tinha sido notada pelo Olivério Pinto. Aqui em Monte Alegre tem uma cachoeira muito conhecida, que é a Cachoeira do Falcão ou Cachoeira das Andorinhas, né? Que na verdade são os andorinhões. Na verdade não são andorinhas, são andorinhões. E na verdade eles são mais próximos dos beija-flores do que das andorinhas. Até para dar uma ilustrada, né? Os andorinhões, eles são de uma família chamada podiforme. A podiforme significa sem pés. Isso. Ou seja, ele não consegue parar, pousar sobre as patas, ele se agarra, né? E o beija-flor, embora quando ele pousa, assim, a gente tenha essa impressão, ele também está com os dedos por cima, né? Na verdade, as patas funcionam mais como mãos que se agarram, né? Do que como pés. Por isso que os andorinhões gostam de cavernas, porque eles se agarram justamente embaixo daqueles do véu de água, né? Nas pedras onde ele fica, num lugar bem úmido. Muito interessante. É um comportamento, eu diria que é um comportamento singular, que são aves que passam o dia inteiro voando e comendo inseto. E depois né? vai dormir. E vai dormir embaixo da cachoeira. É um negócio impressionante. Aqui nós temos duas espécies de andorinhões, o taperoçu de coleira branca e o taperoçu velho. Taperoçu velho.
Né? Vem muita gente fotografar esses bichos aqui. É um bicho que não é um bicho raro, né? Agora, É um bicho difícil. E algum mas turista aqui já topou com algum animal, com alguma coisa que assustou? Aconteceu alguma coisa engraçada? Que você já, deve ter algum caos para contar aí. já logo depois que a gente voltou da pandemia, um casal que estava hospedado, o marido fotógrafo de aves e a esposa, acho que nem tanto, descendo pela trilha da cachoeira. Quem conhece que tem uma cachoeirinha, eles descendo, eles dão de cara com um gato mourisco. E o gato mourisco não vai embora, ele começa a vir na direção deles. De encontro com eles. O marido foi fazendo foto, e a esposa morrendo de medo, né? Mas foi super legal, um registro muito bacana. O gato mourisco é um dos mamíferos que a gente encontra de dia, né? Ele tem hábitos diurnos, diferente dos outros. E você já viu aqui nascer algum observador de aves? Muitos, muitos. Quer dizer, como eu estava falando, a pousada tinha essa pegada mais de turismo rural e aos poucos foi mudando para também, eu diria que é um caminho paralelo. Um caminho paralelo a essa questão da observação de aves. Eu tenho um grande amigo que ficou, cliente da pousada, ficou grande amigo meu, que é o Roberto Shimizu, um japonês de Mogi das Cruzes. E ele vinha muito, ele, a esposa, os dois filhos. O Guilherme, o filhinho dele, era pequenininho quando ele começou a vir para cá. Hoje está na faculdade, já está na Unicamp, né? E o Shimizu vendo um grupo fotografando aqui, veio, pô, quem é esse pessoal aí? Todo mundo de roupa camuflada, esse cara maluco, esquisito aí, que é esse povo aí? Eu estou fotografando ave, é um hobby legal, bacana, né? Começou a fotografar também. Pois bem, um belo feriado, ele está com a família aqui, ele chega, vai conversar, e aí tem alguma ave diferente? Aí tinha aparecido o topetinho verde aqui. Eu falei, Roberto, apareceu um beija-florzinho assim, que eu nunca pensei que ia aparecer, o topetinho verde, fica de olho, é bacana e tal, né? Beleza. Aí passou o feriado, eu conversando com outras pessoas, não consegui conversar com ele. Na segunda-feira de manhã, eu vou dar uma olhada nas redes antissociais, como a gente fala, e vejo uma postagem do Roberto falando, o topetinho vermelho na pousada da fazenda. Eu falei para o Roberto que não era o topetinho vermelho, era o topetinho verde. Só que a hora que eu olho a foto, era o topetinho vermelho. E você não tinha visto ele? Eu não tinha visto, não tinha sorte de iniciante. Ele foi o primeiro cara que registrou o topetinho vermelho, um dos que menores. É mais raro até do que o topetinho muito verde. Mais raro, e foi um registro super legal. Ele tem aparecido aí, normalmente no outono e inverno, pra gente aqui. Essa coisa de história de principiante é interessante, né? Às vezes você também vai pescar e aquele que leva alguém que nunca pescou na vida, ele que pega o maior peixe, ele que sempre acontece assim, essas coisas. É muito interessante. Zaga, e você diria assim, na vida todas as pessoas têm sempre objetivos, né? A gente trabalha buscando o nosso sustento, né? Mas na vida, além de objetivo, a gente também, é bom que a gente tenha um propósito, né? O propósito é aquela coisa que não é tão... Não há nada de errado com o objetivo, você desejar crescer, ganhar dinheiro, está tudo certo. Mas o propósito é aquilo que você faz assim para a coletividade. O propósito é sempre plural, né? E você vê nessa sua atividade hoje um propósito de vida? Eu vejo sim, e muito feliz com isso daí, porque a pousada acabou se tornando um local de educação ambiental, tá? Muita gente, mas muita gente mesmo da cidade grande, não para olhar uma ave, um beija-flor, né? Um tico-tico que seja, que é uma ave linda, é uma ave comum, mas ela é muito bonita, muito fotogênica, por sinal, né? E esse pessoal vindo para cá muda o olhar deles, muda o olhar. E a gente tem feito aqui, fez algumas vezes na pousada, observação de pássaro para crianças, né? Com um guia, o Gustavo, com o filho dele, e com as crianças, só que daí vai pai, mãe, avó, vai todo mundo, acaba contaminando todo mundo. Esse vírus do birdwatching é terrível. Você me permite, eu vou contar uma experiência aqui. Hoje o mundo é muito corrido, né? Tudo tem que ser para ontem. E a internet faz muito disso, as redes sociais também, muita gente preocupada em tirar uma foto sorrindo, publicar essa foto sorrindo. E acho que as pessoas até se esquecem de sorrir de verdade. É curioso. E a gente sorri de verdade, às vezes com experiências muito simples. Eu, por exemplo, levantei hoje cedo aqui na pousada e comecei a escutar. Não tinha nenhum barulho, nenhum telefone tocando, nada. Comecei apenas a identificar aves pelos cantos. E fui contando, depois que eu passei já de 20 aves,
Aí você começa já a misturar, será que essa eu já ouvi, por causa da memória da gente? Você vê quanta coisa existe no mundo que a gente não percebe, entende? Então, há muito mais o que ver do que rede social. Não há nada contra a rede social, continue. Mas perceba que fazer alguma coisa um pouco mais natural, que faz você dar uma desacelerada, você começa a aprender, eu diria que a contemplar a vida, você não acha? Eu também tenho certeza disso daí. Eu falo sempre para todo mundo que a observação de pássaro ela é um exercício dos seus sentidos, exatamente isso que você fez. Quer dizer, a gente começa com o olhar, essas aves que estão mais próximas, que você vai vendo. A partir do momento que você passa um determinado número de aves, aí 30, 40, 50 aves, precisa começar a usar isso aqui, né? O ouvido. O ouvido, né? Estava conversando com um músico outro dia, um grande músico de viola, o Ivan Vilela, um violeiro fantástico. Conheço o Ivan violeiro Vilela. fantástico, já veio aqui também, fantástico. Eu estava conversando sobre isso daí, que é um exercício de sensibilidade, você está praticando, entrar numa mata, ficar quietinho, ver e ouvir. Vila Lobos se inspirou no Irapuru. Tom Jobim, né, também observando aves. São coisas assim muito bacanas. Então, na verdade, o que eu peço assim, não é nem pedido, né? É uma sugestão que convide sempre alguém a ir para o mato, a observar um pouquinho a ave, a contemplar a vida nas mais diferentes formas, né? A gente não veio aqui só para viver de ilusão, né? A realidade está nessa questão de caminhar, de observar, de perceber, de sentir, né? Sentir é uma coisa muito importante. E aí você começa a aumentar essa sua percepção também, né, Zaga? Você começa a perceber que essa perfeição da natureza, a junção de cada parte, sempre com uma linha, um fio condutor de unidade, né? O todo, tal. Isso é uma coisa assim que leva a gente até a estados de sentimento que são meio difíceis da gente explicar. Você não, já teve uma experiência assim, algumas? Sempre que você encontra, eu curto muito, gosto muito de encontrar uma ave nova aqui na minha cidade, né? Então, qualquer ave, a mais simples que seja, já mexe com a gente, você encontrar. E quando é uma espécie nova, mais ainda, né? Eu gosto muito, por exemplo, do urubu-rei, é uma ave que chama muita atenção. Sim. Quando você vê um urubu-rei, vou ver, vou curtir. Na nossa estreia, no videocast ao vivo que nós fizemos aqui, eu comentei um pouquinho, até vou comentar novamente, até para explicar, né, que existe uma sensação de descoberta. Sabe aquele sentimento que criança tem de você falar assim, olha, atrás daquele muro tem uma piscina. Ela nunca viu uma piscina, ela vai ficar louca para subir no muro e ver o que é uma piscina e, né, tem um certo fascínio a descoberta. E assim, todos nós carregamos dentro de nós mesmos, cada um tem a sua criança interior. Né? Essa criança interior, ela está sempre ansiosa para descobrir alguma coisa. E por mais que o Brasil tenha centenas de espécies já descritas, bem descritas pelos ornitólogos, né? Embora ainda outras vão sendo descobertas nos dias de hoje, por incrível que pareça, né? Se você nunca viu, por exemplo, um estrelinha ametista, a primeira vez que você vê, você vai ter essa sensação de descoberta. Parece que você alimenta essa sua criança interna, né? Então, existem tantas formas de vida no mundo que eu acho que todas elas merecem ser, se não descobertas pela primeira vez para a ciência, descobertas pela primeira vez para você. Não é verdade? É verdade. Né? É uma coisa muito bacana isso. Né? O estrelinha ametista aqui é interessante porque os turistas comuns, eu falo assim, né, que vêm para cá, começam a ver os beija-flores voando aqui e vê a estrelinha, é um filhotinho. É um filhotinho, não é um filhotinho, então vamos prestar atenção. A questão da iridescência, a hora que ele vira, que ele acende, né, que ele brilha, aí muda a maneira de enxergar, já quer ver outro, quer conhecer, quer saber. E é legal essa coisa das aves também, voltando na questão da educação ambiental, porque não fica só nas aves, né? Se você começar a passarinhar, você vai ter que começar a entender de árvore, de mata, de altitude. Tem ave que é só em área aberta, tem ave que é só na mata, tem ave que é só no litoral, tem ave que é só lá em cima, 1000 e tantos de altitude, tem ave que é só de brejo, tem ave que é só de mata seca. Então
abre um mundo na sua frente. E toda e a alegria do canto, né? Os cantos são a gente lembra da infância da gente, né? Do Pitacil, do coleguinho, do bigodinho, né? O pessoal fala dos sabores de infância, jabuticaba tem um sabor de infância, mas tem as aves que tem esse canto da infância. E uma coisa que eu acho curiosa também é que, por exemplo, hoje você fala assim, vamos fazer uma passarinhada, isso significa ir atrás do mato para observar aves, né? Há não tanto tempo atrás, fazer uma passarinhada era matar mais de uma centena de passarinhos Rolinhas. E fritar, na verdade, entendeu? Então veja como as coisas vão mudando e estão mudando para melhor. Isso é uma coisa muito bacana, né? É a gente aprender que o fato de nós estarmos nesse mundo, né, não significa que esse mundo é só nosso. Esse mundo é um lugar que a gente compartilha com outras formas de vida, né, com outros seres que merecem todo o nosso respeito, né, toda a nossa admiração, e eles podem nos encher de alegria, também nos dá muita alegria, muita sabedoria. Aprende-se muito com a natureza. Você tem uma lição que você poderia dizer assim que você aprendeu com a natureza? De bate-pronto não vou lembrar, mas a gente está sempre será aprendendo. que você não vai lembrar, por exemplo? A insistência não é uma coisa que a natureza ensina pra gente? A insistência, eu estou vendo, é verdade. A resiliência. Eu estou vendo a cambacica tomar banho ali na banheirinha que eu trouxe, que demorou quase que um ano para esses bichinhos perderem o medo e começarem a tomar água e tomar banho ali. Então, a resiliência. Eu acho que uma grande lição do que você me contou aqui, que dá para tirar da natureza, é justamente a questão da resiliência. De você suportar uma agressão, né? Mas manter-se ali, mesmo que num estado mais frágil, mas o suficiente para, na primeira oportunidade que tiver uma ajuda, muito rápido. Né? Muito rápido. A Mata Vida aqui em Monte Alegre, acho que é um exemplo desse. Né? É verdade, é isso aí. O Zaga, eu vou lhe dizer que não é a primeira vez que eu estou aqui, não será a última com certeza, se Deus quiser. E queria agradecer esse bate-papo que você está nos proporcionando, esse exemplo muito bacana de inúmeras pessoas hoje estão encontrando na conservação uma maneira de fazer um negócio, de seguir em frente, né? E ajudando também a natureza, né? E ficamos com o nosso videocast de hoje por aqui, mas logo vai ter mais bate-papo. Para mim que é uma alegria estar sempre recebendo vocês aqui, estamos à disposição, quando quiserem. E aí terminamos o nosso bate-papo Bom de Bico de hoje. Sons da Terra. Até a próxima, gente. Um abraço. Sons da Terra.